Boa noite, igreja. Paz de Cristo, amém? Vocês estão bem? Amém? Estão com santa expectativa para a palavra do Senhor? Glória a Deus. Muito feliz de estar aqui mais uma vez, amém? O Senhor é sempre bom, amém? É muito bom. E compartilhar da palavra do Senhor é um presente, é uma dádiva. É um privilégio, amém? E essa noite nós vamos entrar em uma nova virtude. Nós estamos iniciando o mês. E durante todo esse ano, Deus nos deu um direcionamento para estarmos a cada mês ministrando sobre uma virtude. E eu vou dizer aqui quais foram as virtudes que a gente já ministrou durante esse ano. E estão todas elas lá no YouTube. Se você, por acaso, chegou na igreja no meio do ano, né, perdeu alguma dessas ministrações, todas elas estão salvas lá. Em janeiro, a gente ministrou sobre fé. Em fevereiro, sobre amor. Em março, sobre servir. Abril, sobre responsabilidade. Em maio, sobre paciência. Em junho, sobre perseverança. Em julho, sobre alegria, o mês do nosso aniversário, amém? Em agosto, sobre respeito. Em setembro, sobre perdão. Em outubro, sobre humildade. Agora, em novembro, sobre gratidão. Né? A gente teve quinta-feira aqui um culto lindo de ação de graças, com tantos testemunhos que, meu Deus, que noite memorável foi, né? E eu conversando com os irmãos, teríamos muito mais testemunhos para compartilhar aqui, mas não vai faltar oportunidade. E hoje nós vamos entrar, então, numa nova virtude, que é generosidade. Amém? Cada mês foi trabalhada uma virtude que correspondia a algo que Deus queria tratar conosco naquele mês. E agora, em dezembro é o mês do quê? E é o mês que a gente comemora o nascimento do nosso Salvador, amém? De Jesus Cristo, Natal, né? E aí algumas pessoas dizem, essa festa é pagã, porque não está na Bíblia que Jesus nasceu em dezembro, mas está na Bíblia que ele nasceu, amém? Então importa que ele nasceu, amém? E se ele nasceu, nós temos motivos para comemorar, amém? Não é sobre um comércio, é sobre o verdadeiro sentido para nós cristãos, que é celebrar o nascimento do nosso Salvador, amém? E então eu quero deixar aqui para vocês, para que todos, né, entendam por que nós falamos sobre virtudes, o que é virtude. Virtude é a excelência do caráter de Cristo. É a medida que nós todos precisamos buscar com zelo e determinação atingi-la. Amém? Todas essas virtudes que nós estudamos aqui, ministramos em todos os meses, tivemos ações, as crianças no ministério infantil, todo mês foi trabalhado intencionalmente com elas. Quem é pai e mãe aqui sabe, né? Como que foi, tarefinha para casa, um tanto de coisa que foi fornecido ali às crianças. E elas aprenderam? Gente, né, Cátia, ministrar para as crianças é maravilhoso, né? Porque elas entram na ministração, amém? A gente tem que ter um coração como de criança, amém, irmãos? Vocês podem entrar na ministração junto comigo, me ajudar a pregar, amém? Amém, aleluia, glória a Deus, é liberado aqui nessa igreja. E eu quero que você abra sua Bíblia, lá em Efésios, no capítulo 4, para que você entenda o porquê disso, que nós passamos o ano ministrando sobre virtudes, e o que quer dizer a excelência do caráter de Cristo, o que é essa medida que nós precisamos buscar com zelo e determinação. Efésios 4, verso 7. E, gente, as mamães de bebês, eu quero deixar vocês bem tranquilas, tá? Estou sentindo falta de uma mãe ali. Saiu? Saiu? Gente, eu quero que vocês fiquem bem tranquilas, tá? E eu quero dizer para a igreja, o nosso berçário, ele está em reforma. Só que nós precisamos de
mãos, né, para ajudar, porque não tem como fazer tudo sozinho, amém? Vocês já sabem, né, que a igreja somos nós, né? A igreja não é feita só pelo pastor e pela pastora, mas é por nós. Então, algumas coisas precisam ser feitas para concluir o berçário, porque nós precisamos de um berçário, amém? As mães com bebês, elas precisam ter esse lugar que elas fiquem confortável, que os bebês podem ir lá fazer as suas gracinhas, brincar e as mamães não ficarem constrangidas. Deixa eu dizer algo para vocês, não me atrapalha em nada, nenhuma gracinha que as crianças estão fazendo não me atrapalha em nada. E você que não é mãe nem pai da criança, você presta atenção aqui, amém? Não deixa essa mãe e esse pai constrangido. E também não fica engrezando com a criança. Amém? Para não provocar mais. Então, vamos nos ajudar, amém? Vamos nos ajudar. Então, os pais de bebês, fiquem muito tranquilos, fiquem muito à vontade. As crianças, elas são bem-vindas aqui. O propósito de nós estarmos aqui, além de buscar o Senhor, é deixar um legado para os nossos filhos. Amém? Então não faz sentido a gente olhar para as crianças e dizer assim, ai, está atrapalhando. Como? Se é por elas também que nós estamos aqui. Se elas serão as pessoas que vão estar pregando, evangelizando, fazendo tudo que nós fazemos amanhã. Amém? Então as crianças, elas precisam ser bem-vindas aqui e amadas por todos, e a igreja precisa ajudar as famílias que têm as crianças nessa idade que a gente sabe que exige um pouco mais de atenção. Amém? Você chegou lá? Em Efésios 4, 7. Eu vou ler o verso 7 e depois eu vou pular para o verso 11. Amém? Que diz assim: e cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Verso 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos, que somos nós, amém? Para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo, que somos nós também, seja edificado, até que alguns, não, todos, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá, como todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. É um alerta, amém? Verso 15. Antes, seguindo a verdade em amor, amém? Seguindo a verdade em amor, cresçamos em algumas coisas? Não, em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, o corpo que somos nós, ajustados e unidos pelo auxílio de todas as juntas, acontece o quê? Cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Então, por isso que esse ano o Senhor nos deu esse direcionamento para cada mês trabalhar uma virtude. O que é a virtude? A excelência do caráter de Cristo. Nós temos um modelo que é perfeito, amém? Cristo, o modelo, o homem perfeito, o modelo perfeito, o caráter dele é irrepreensível. O nosso modelo, o nosso alvo é ser parecido com um pastor, amém? Não, o nosso alvo é ser parecido com Cristo. É para Cristo que nós temos que olhar, amém? E por isso que todos os meses nós trabalhamos uma virtude pautada na palavra.
nos trazendo o entendimento e o aperfeiçoamento do caráter de Cristo em nós, para que nós possamos crescer, amadurecer, nos fortalecer e edificarmos uns aos outros em amor. Amém? Podia já terminar a palavra aqui, mas tem mais. Então, a virtude... eu quero até dar um testemunho. Ainda bem que eu anotei aqui, senão eu ia esquecer. Ontem a gente teve o batismo, né? Que festa linda, gente. Ainda estou assimilando tudo o que aconteceu. Meu Deus, que coisa mais linda que foi. E eu dei graças a Deus hoje pelo sol. Eu disse, obrigado, Jesus, pelo sol, para secar as roupas molhadas hoje. Amém? Amém. Deus sabe de tudo. E ontem a gente fez, né, essa festa linda lá, só que a gente não fez sozinho. Hoje a gente estava almoçando e o meu sogro estava dizendo para mim, para o Carlinhos, ele disse, nossa, vocês têm uma equipe ali junto com vocês que, olha, é de tirar o chapéu. Que coisa mais linda, todo mundo pegou junto, foi um negócio assim. E eu disse, isso é fruto da unidade que nós temos trabalhado desde que nós, estamos aqui, mas cada vez mais intencionalmente, enquanto nós somos pastores, amando, ensinando, servindo, sendo exemplo. Eu sempre uso uma frase assim, a gente nunca deve cobrar de alguém algo que a gente nunca ensinou, ou que pelo menos a gente não se certificou de que essa pessoa aprendeu. Então, às vezes a gente espera das pessoas algo, só que você não pagou um preço ensinando e investindo na vida dela para você colher. É igual uma conta. Quem tem conta no banco? Você abre a conta e o dinheiro brota lá? Não, né? Para você sacar, você tem que fazer o quê? Depositar, né? E para depositar, você tem que fazer o quê? Oh, meu povo! Que lindo! Tem que trabalhar. Tem que trabalhar para poder vir um rendimento, para depositar, para poder sacar. Então, gente, esquece que você vai colher alguma coisa sem esforço. Tudo requer esforço. Amém? E todo esforço, quando é feito com propósito, vale a pena. Às vezes demora, mas vai chegar o dia da colheita. E às vezes você até nem vai colher aonde você plantou. Mas Deus nunca vai te desamparar. Amém? Porque quando a gente semeia no reino de Deus, Deus não deve nada para ninguém. E Ele é generoso em nos abençoar. Então, essa unidade do corpo de Cristo, sabe aquele texto que Jesus diz assim, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando as pessoas veem pessoas unidas no nome de Jesus, o mundo olha e diz, uau, que diferente. Aquilo que eles fazem não é normal. Só pode ter Jesus ali. Só pode ter o amor de Deus ali. Porque nós somos morada. Então, se eu estou sozinha, Jesus está comigo? Não quer dizer que Jesus não está aqui. Quer dizer que quando 2 ou mais se unem em unidade, o mundo vê Jesus ali. E essa é a nossa busca, amém? Que o mundo veja Jesus em nós e através de nós, por meio daquilo que nós fazemos, por meio daquilo que nós nos movemos. Amém? Então, a virtude do mês é generosidade. Eu gostaria que eu colocasse no telão, se puder ali, a fotinho, a arte. Está bem clarinho, mas eu vou ler aqui. Essa daqui é a arte que as crianças vão receber lá no Ministério Infantil. E a definição de generosidade que a gente vai trabalhar lá é dar o que temos para que outros possam sentir o amor de Deus. Amém? Generosidade é você dar o que você tem para que outras pessoas sintam o seu amor? Não. O amor de Deus.
E o texto base é 1 Timóteo 6,18, que diz: ordene-lhes, não é sugestão, é ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Amém? Então essa é a virtude que nós vamos estar trabalhando esse mês, e Deus vai falar o nosso coração, amém? Esse é o mês do Natal, esse mês que vem esse espírito natalino que todo mundo quer, né? Então a gente vai fazer isso, todo mundo quer ajudar, vamos fazer isso de forma mais intencional. O nosso Deus e Pai é o primeiro exemplo de generosidade que temos. Eu quero pedir para que ponha ali no telão, João 3,16, para a gente ganhar tempo eu vou ler ali. O nosso Deus, Ele é o primeiro exemplo de generosidade, por quê? Porque Ele deu, amém? João 3,16, diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Foi o que nós vivemos ontem. Aqueles que creram, todo aquele que crê não vai perecer, mas vai ter vida eterna. E por que não vai perecer? Porque Deus foi generoso em dar, para que nós pudéssemos experimentar do seu amor. Eu sempre dou esse exemplo. Se Deus ficasse lá de braço cruzado dizendo assim: eu amo vocês, mas não tivesse uma atitude, como que nós saberíamos que somos amados por Deus? Mas porque Ele teve uma atitude, nós entendemos que somos amados. Amém? E Jesus, Efésios 5, verso 1, por favor. Jesus, nosso Salvador, também, tão generoso, que entregou então a sua própria vida. Vai ser 1 e 2, tá? É 5, é Efésios 5, verso 1. Efésios 5, verso 1. A gente vai ver o que Jesus fez por nós. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. 2. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Amém? Jesus se entregou como uma oferta. Quando nós trazemos uma oferta aqui ao altar, é como um sacrifício. E não se compara a tudo aquilo que o próprio Cristo fez por mim e por você. Ele foi generoso a ponto de não só vir e abençoar algumas pessoas, mas Ele entregou toda a sua vida. Derramou todo o seu sangue para nos dar a vida eterna, amém? Então agora, por meio de uma parábola, eu quero que a gente compreenda melhor o que é a generosidade. Eu quero pedir para preparar o vídeo, apagar as luzes para mim. Ao invés de ler, eu vou colocar um vídeo aqui para vocês assistirem. Preste atenção, não dorme, é bem rapidinho, amém? É a parábola dos talentos. Pode colocar ali, por favor. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra,
e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém. Pode acender as luzes. Essa é a parábola dos talentos, que está lá em Mateus 25:14, amém? Vocês conhecem esse texto? Conhecem essa parábola? A parábola dos 3 servos. Dos servos fiéis e do servo infiel. Esse Senhor que Jesus fala ali, ele está falando dele mesmo. Ele deu a cada um de nós uma medida, conforme a nossa capacidade. Eu queria pedir, Luiz, tem umas coisinhas ali que você pode trazer para mim? Quero fazer uma demonstração aqui para vocês entenderem. Obrigada. Muito obrigada. Aqui eu tenho uma jarra de água, que representa Jesus. Amém? Jesus é a fonte de tudo que nós precisamos. E Ele tem tudo em abundância para nos dar. Ele é o dono do ouro, da prata, de tudo. E aqui somos nós. Amém? Aqui somos nós. E Jesus, ele vai dar para nós, ele vai derramar. Opa. Conforme a nossa medida, capacidade. Jesus tem mais para dar? Tem. Mas se ele derramar aqui, esse copo vai suportar? E vai acontecer o quê? Vai transbordar. Mas vai desperdiçar. Por quê? Porque Jesus, ele conhece a nossa medida. Ele sabe o quanto que nós podemos suportar. Ele não vai nos dar aquilo que nós não temos capacidade de administrar. Ali nessa parábola, ele conta que para um servo ele deu 5 talentos. Para outro ele deu 2. E para outro ele deu 1. Conforme a sua capacidade estava ali. Era porque Jesus tinha preferência? Não.
É porque ele conhecia a estrutura de cada um deles. Ele sabia o que cada um poderia administrar. Porque o nosso Deus não é um Deus que se agrada do desperdício, da infidelidade. Então, à medida que nós somos fiéis àquilo que recebemos, Ele nos acrescenta em medidas maiores. Tem como aumentar a medida? Tem. Tem como. Como? Sendo fiel. E como que a gente é fiel? Sendo generoso. Aquele que recebeu 5, administrou e ganhou mais 5. O que ganhou 4, administrou e ganhou mais 4. O que ganhou 1, fez o quê? Com medo. Sabe o que acontece, gente, na nossa vida? Às vezes, a gente não é grato pelo que tem. E aí a gente fica olhando para as pessoas que têm mais e que estão fazendo mais e que estão alcançando novos níveis. E ao invés de nós pegar o que temos e sermos fiéis àquilo, a gente fica se comparando. A gente fica criticando o que o outro está fazendo. Por que está fazendo assim? Por que está fazendo assado? E esquecemos de cuidar de uma coisa, da nossa vida. Cuidar daquilo que foi confiado às nossas mãos. Aqueles que têm mais, têm porque são diligentes. Porque a palavra diz que o preguiçoso não prospera. Então, se alguém tem, é porque tem capacidade de ter. É porque tem capacidade de administrar. Porque quem não tem capacidade, não tem, gente. Quantas pessoas vocês já viram ganhar na loteria uma bolada? Quantas pessoas vocês já viram ganhar no Big Brother R$1 milhão? E quantos deles ainda estão com essa fortuna? Uma grande maioria não. Muitas pessoas que talvez você conhece até, que herdou heranças, acabou com tudo. Por quê? Porque veio fácil, ganhou algo, herdou algo que não tinha capacidade de administrar. Então, o Senhor, Ele tem muito mais para nos dar. Ele é generoso, mas Ele conhece a nossa estrutura. Ele também é justo e não nos dá mais do que nós podemos administrar. Ele não se agrada da negligência e nem da infidelidade. E eu quero ler uma frase aqui para vocês. Os valores no reino de Deus não dizem respeito a quanto você tem ou não tem. Pode deixar aqui, tá? Não precisa tirar. O Senhor deseja que vocês se esforcem ao máximo para aproveitar da melhor maneira aquilo que tem. No reino de Deus, os valores são diferentes dessa terra. Aqui nessa terra é considerado rico aquele que talvez tem muito dinheiro, amém? No reino de Deus, não. No reino de Deus é considerado rico aquele que reparte mais, aquele que divide mais, aquele que não tem o coração nas riquezas porque sabe de onde que vem a fonte. E eu posso dar, eu posso derramar na vida de outras pessoas e Ele tem mais para me dar. E quanto mais eu dou, mais eu recebo e aí sim faz sentido transbordar. Quando eu sou generosa, quando nós somos generosos, o Senhor acrescenta. Porque não é interesse do Senhor tirar de quem não tem. Mas pessoas generosas são fiéis. E a fidelidade, ela é um ponto forte do caráter de quem é
generoso, assim como o nosso Deus. Amém? Vocês viram ali o texto? Assim como Jesus. A fidelidade, ela é determinada pela sua atitude. Como que nós entendemos que Deus nos amou? Porque Ele teve uma atitude de dar o seu Filho. Como que nós entendemos que Jesus nos ama? Porque Ele teve uma atitude de dar a sua vida. Muito bem. Quando nós deixamos de usar, de dar aquilo que temos, pessoas deixam de ser alcançadas. Como eu falei aqui, na quinta-feira, no culto de ação de graças, há 14 anos, nós abrimos a nossa casa para receber pessoas, servindo um cavaquinho seco, um bolinho do Manente, numa casa que só tinha 2 cômodos. Quem foi ontem lá no batismo, né, viu o lugar onde que a gente mora. Não era ali, gente, quando tudo começou. Era atrás do Conexão, numa casinha ali que só tinha 2 cômodos, um quarto e uma cozinha. E a gente, quando eu e o Carlinhos, eu e o pastor, a gente casou, ele trabalhava com o sogro. E naquela época não tinha salário. Né? Naquela época ganhava uns trocos. Eu não gosto da palavra troco. E aí, a gente tinha um material de construção. E a gente vendia carga fechada. Até hoje, né, ainda faz isso. E o seu Vicente Marangoni, que está aqui, o marido da Claudinha, tinha um mercado e um material de construção. Quando nós casamos, nós moramos 1 ano na casa da minha mãe, do meu pai. E durante todo esse 1 ano, foi meu pai que nos sustentou. Quando a gente mudou para a nossa casa ali, que era essa casa de 2 cômodos, a gente não tinha muitas condições. Naquela época, a gente tinha um material de construção que estava falindo. Já tinha falido um e o outro estava falindo. Então, o Carlinhos pegava areia, levava lá no seu Marangoni, que a gente chamava, hoje a gente chama de seu Vicente, naquela época era o Marangoni. Levava lá no Marangoni, descarregava a areia, e o valor da areia a gente trocava por comida no mercado. E era como a gente passava o mês. A minha mãe me ajudava com outras despesas que eu tinha com o Nando. Aí o Nando chega domingo, gente. Tinha o Nando bebê. E a minha mãe me ajudava com outras despesas. E assim foi. Passou 2 anos, eu fiz um concurso para agente de saúde. Só que, antes disso, eu e o Carlinhos, desde quando a gente namorava já, o meu sogro aprendeu a fazer rede. Sabe rede de campo que cerca, assim, as redes de trave de futebol? Então, a gente passava as noites costurando rede. Uma agulha desse tamanho assim, gente, ó, cheia de corda de nylon. Não é à toa que eu tenho os músculos aqui. costurando aquelas redes. Com o dinheiro daquelas redes, a gente comprou o nosso fogão, uma mesa, eu acho, a geladeira, não lembro mais, e o carrinho do Nando. Quando a gente começou as células, nessa época eu já trabalhava de agente de saúde. Mas eu bordava ponto russo, eu vendia Avon, eu trabalhava na Natura. Dava as minhas voltas. Amém? Nós não tínhamos grandes condições, mas nós somos fiéis no pouco que Deus tinha nos dado. E sabe qual era a maior riqueza que nós tínhamos naquele momento? Era a palavra. Nós tínhamos sido alcançados por essa palavra. E nós não podíamos conter aquilo que Deus estava fazendo na nossa vida. E o recurso que nós tínhamos naquele momento era uma sala, um sofá e algumas cadeiras. E, meu Deus! E tinha esse detalhe. A casa lá, ela é de canto, não é uma meia água reta, é uma meia água de canto. E no meio atravessava uma calha. E dia de chuva, gente, eu tinha uma lâmpada daquelas fluorescentes antiga, bem grandona assim. Ela ficava bem em cima da minha mesa. Dia de chuva, ela era um chuveiro. E quantas células! Nós com a casa cheia de pessoas. E aquele chuveiro.
no meio da nossa cozinha. Mas não dá nada. Ali o povo ajudava, nós arrastava, botava balde, botava pano, e as pessoas eram alcançadas. Não colocamos desculpa, mas tem goteira. Não, não vai ter hoje porque tem goteira. Não. Seja fiel. O Senhor honra aqueles que o honram. Então hoje, quem vê a gente, quem vai lá na nossa casa e vê tudo aquilo, pensa que foi sempre assim? Não foi sempre assim, não. Esse material de construção faliu. Muitas dívidas. Um caminhão, caçamba inteiro foi para pagar dívida. Foi um longo processo, né, sogro? Trabalhando das 4 horas da manhã até tarde da noite, o Carlinhos. Meu sonho, gente. O Carlinhos, quando saiu do material de construção e foi trabalhar de pedreiro, de servente, ele ganhava R$30 por dia. E a gente dizia assim, como ele antes não tinha salário, a gente pensava assim, nossa, o dia que a gente ganhar R$1.000 de salário, meu Deus, a gente vai fazer muita coisa. O nosso sonho era ganhar R$1.000. O Senhor foi fiel. É sobre você não reter e não ter vergonha de ser vulnerável, de mostrar aquilo que com muito esforço você já alcançou. Não se compare. Não vá na casa da pastora, do pastor, vai lá na casa do seu Vânio e vê lá uma piscina. Não foi sempre assim, não. Foi muito ralado. Lembra que eu falei no começo aqui? Para a gente depositar, a gente tem que trabalhar. Tudo que tem valor requer esforço. Então, não sei qual é a condição que você está hoje. Eu não sei se talvez é a condição que nós nos encontrávamos há alguns anos atrás. Já tem o quê? Uns 18 anos, né? Nós fizemos 20 anos de casado agora. 20 anos, gente. Não é de um dia para o outro. Seja fiel. Honre ao Senhor com o que Ele te deu. Honre com o que Ele te deu para proclamar o reino de Deus. E Deus, Ele não tira dos ricos para dar para os pobres, mas Ele tira dos infiéis para dar para quem é fiel. Você leu na parábola, né? Ouviu na parábola. Aquele que só tinha um talento, perdeu. Deus disse assim, o servo disse assim, tira desse infiel e dá para aquele que tem mais. Deus, Ele não tira de pobres para dar para ricos. Isso não é sobre status, isso é sobre caráter. Há ricos infiéis e pobres infiéis também. O Senhor vai dar para aquele que é bom mordomo, porque tudo vem dele. Tudo é dele. Nós precisamos entender que ainda que tenhamos, eu já falei várias vezes aqui, a Nara botou uma mensagem lá no grupo, né? Agradecendo por nós ter aberto a casa, o portão e tudo mais. Gente, eu sempre digo para o Senhor, Senhor, a minha vida, a minha casa, tudo que nós temos é teu. A Yara não está aqui, ela está lá na Kids. Mas eu acho que há 2 anos atrás, eu peguei todas as louças que eu tinha, que foi Jesus que me deu. Eu não tinha condição de comprar nenhuma daquelas louças. Jesus me deu. Nós colocamos no carro e nós fomos lá em Alvorada, no meio da favela, que a gente precisou entrar escoltado. Sem cobrar R$1, muito pelo contrário, levando ainda alimento. Além de levar louça, levamos alimento para servir, para montar um café para mulheres, para 40 mulheres, numa igrejinha no meio da favela, ribanceira baixa assim, de chão batido. Só que antes de ir, eu fiz uma briga com Deus. Eu disse, Senhor, demorei tanto para ter essas coisas, né? E eu vou lá e vai que me roubam, sendo bem vulnerável aqui. Amém? Vai que me roubam. E aí o Senhor disse para mim, filha, tu achas que se algo se perder, aquele que te deu não vai te dar mais? E eu disse, amém, Senhor. Perdão. Deixa eu falar para vocês. A louça não só voltou inteira, intacta, como limpa
que eu não precisei lavar uma colherzinha de cafezinho, porque eu levei até aquelas colherzinhas de cafezinho. Eu não precisei lavar uma colherzinha sequer. Tamanho o cuidado e o capricho que aquelas mulheres tiveram naquele lugar. O Senhor me constrangeu. Me constrangeu naquele lugar. O Senhor, sabe, de amor, deu um tapa assim, né? Isso é para te aprender, filha. Nada é sobre ti. É tudo sobre mim e os propósitos que eu te criei e te abençoei para servir os meus propósitos. E a gente precisa parar de culpar as pessoas e as circunstâncias. Ter atitudes. A fidelidade, ela maximiza o potencial. Por outro lado, a preguiça minimiza o potencial. Dentro de cada um de nós aqui há um potencial que Deus colocou. Se você for fiel, vai expandir o dom, o talento, o recurso que Deus te deu. Mas por outro lado, se você ficar de preguiça, como eu falei aqui na quinta-feira, se a gente estivesse em casa vendo Netflix a vida inteira, a gente não estaria vivendo nada disso que a gente está vivendo. Se a gente nunca tivesse aberto a nossa casa, nós não teríamos testemunhos para contar de vidas, jovens que foram tirados de drogas, de casamentos restaurados, de mulheres restauradas, de lares edificados. Mas porque um dia nós decidimos ser fiel e permanecer. Amém? Porque você precisa permanecer. Não queira fazer uma vez e dizer, tá bom, Senhor, já fiz, me abençoa. Não. A recompensa está lá, na glória, na eternidade. Não queira receber recompensa nessa terra. Quando você faz para ganhar, você está fazendo pela motivação errada. Faça crendo que na eternidade você vai receber uma coroa de glória. E o que você mais precisa, você já recebeu. A vida eterna. Seja generoso, seja generosa, vale a pena. E isso diz respeito a várias coisas na nossa vida. O pastor orou aqui pela minha vida. Imagina se o pastor não fosse um homem generoso, que me dividisse com a igreja, que me dividisse com as mulheres. Quantas mulheres teriam deixado de ser abençoadas se o pastor dissesse, não, tu não vai, só vai ficar aqui, não vai falar com ninguém, só vai cuidar da casa, apesar de que ele precisou vencer um tanto de ciúme aí, né, amor? Que não era fácil o homem, não. Ele me podou de umas coisas, mas foi curado, né, amor? Porque quando nós não compartilhamos, a gente impede que pessoas sejam abençoadas. Presta atenção nisso. É igual em amizade. As minhas amigas próximas, eu digo para elas, vocês gostam de mim, né? Pois é. Então vocês têm que me dividir com outras pessoas também. Não vem, amizade grudenta comigo não prospera. Não prospera. Porque aonde eu tô, eu não vou ficar ali, sabe? Com uma pessoa criada à raiz, conversando ali só com uma, não. Eu vou passear, eu vou conversar com todo mundo. Eu vou dar atenção para todo mundo. Aí, se não gostar, paciência, é 2 trabalhos, embrabar e desembrabar. Né, Cade? Seja generosa, seja generoso com as suas amizades, com os recursos, com as palavras. A gratidão gera uma motivação. E a motivação resulta em multiplicação. E o segundo ponto forte, eu vou encerrar com esse segundo ponto, das pessoas generosas é que elas são boas administradoras. Administrar significa cuidar de modo responsável daquilo que você tem. Na parábola, o servo que enterrou o seu talento, achando que por ele ter enterrado ele não ia perder, aconteceu o contrário. Por ele ter enterrado, ele perdeu. Então, aquilo que você tem na sua mão não é para enterrar, não é para esconder, é para administrar.
Você tem um dom, você tem que administrar esse dom. Você canta, vai fazer aula de voz. Você tem uma casa, tem uma mesa, sabe fazer um bolo? Faz um bolo e chama alguém para compartilhar da palavra. Você tem um carro, meu irmão, dá carona. Traz os irmãos para a igreja. Quando nós não tínhamos igreja aqui, que a igreja era lá em Criciúma, nós tínhamos um Peugeot, nós íamos com 8 dentro do Peugeot para a igreja. Aí a polícia não escuta isso. Já passou. Eu sei que estava errado. Não justifica. Já me arrependi. Ai, Jesus. Mas o Senhor foi bom. Temos uma casa aqui agora, amém? Cuide do que você tem. Você tem um lar? Limpa. Zela. Pinta, organiza. Tem um marido e uma esposa. O pastor bem fez uma oração aqui. Marido, olha para sua esposa aí agora. Olha, de verdade, olha. Ela tá bonita? Se ela não tiver, a culpa é sua. Se não tiver, a culpa é sua. Porque na Bíblia, vai ler ali em Efésios 5, 33, do 23 ao diante ali, vai dizer que, assim como Cristo amou a igreja e se entregou para purificá-la e entregá-la pura, mancha, sem mácula, assim o marido deve amar a sua esposa. Então, se a mulher não está bonita, a culpa é do marido. Agora, a mulher virtuosa, sabe onde que o marido da mulher virtuosa senta? Nas mesas mais importantes da cidade. É seu papel, é nosso papel, colocar o nosso marido em lugar de honra e destaque. Então, mulher, se você está chateada, frustrada com seu marido, porque ele não anda, porque ele não desenvolve, vai orar. E vai rever. Porque se ele não está, é porque talvez é você o problema. A mulher sabe e edifica. É desse jeito, gente. Amém? Maridos, mandem as mulheres para a mentoria da pastora, né, Márcio? Não desperdice. Amém? O Dirceu diz amém também. Administre e não desperdice alimento. Não desperdice o seu tempo, porque a preguiça leva à pobreza. Não desperdice o seu dinheiro, não é porque está na promoção que tem que comprar. Está na promoção, mas não é para mocinha. Amém? Não desperdiça. Às vezes o olho é maior que a conta. Cuidado com o olho maior do que a necessidade. É desperdício. Aí compra, está lá um monte de coisa parada. Gente, deixa eu falar. Coisa parada em casa, sem uso, é maldição para a sua vida. Presta atenção nisso. Não deixa nada, porque tudo foi feito com propósito. E se aquilo que você comprou não está cumprindo o seu propósito, está sendo maldição. Então, tudo que tem na sua casa precisa estar sendo útil, precisa estar em movimento. Se não está, doa. Ai, mas eu paguei caro. Não importa. Deus vai te dar mais. Não importa, abençoa, seja generoso. Doa, mas não fica. Você vai ver como vai. Nossa, só de ter limpeza, nossa, já é uma bênção. Só de não ter coisa assim, amontoada, já é uma bênção. Isso já vai te abençoar. Em nome de Jesus, amém? E seja generoso, não seja mesquinho. Provérbios 22, 9 vai dizer: o generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Em Atos 20, 35, o apóstolo Paulo diz que Jesus revelou a ele, né? A maior felicidade em dar do que receber. A nossa responsabilidade é multiplicar o que Deus nos concedeu,
para os propósitos do seu reino. O que você tem? Você tem uma vida? Você tem um dom? Você sabe fazer um bolo? Você sabe limpar uma casa? Você sabe falar? Você sabe conversar? O que você sabe? Você toca um instrumento? Você tem uma voz bonita? Você tem uma habilidade de fotografar, de ensinar, de escrever? Qual é a habilidade que Deus te deu? Não é a pastora, nem o pastor, nem a sua esposa, nem o seu marido responsável por multiplicar o dom que Deus deu para você. Diz assim, ó, Deus deu para mim. Fala aí, bate no peito. Deus deu para mim. É minha responsabilidade multiplicar. Eu quero ser uma serva fiel. Eu não quero chegar diante do Senhor e ouvir serva mau e infiel. Você vai ser jogada no lago. Não, eu não quero. Eu quero ser a serva boa e fiel, que Deus vai dizer, serva boa e fiel. Entra para a alegria do seu Senhor. Você foi fiel no pouco, no muito, eu te colocarei. Amém? Quero chamar o louvor para subir aqui. Foi rápido, eu pensei que já era 9 horas. Abaixa a sua cabeça. Deixa o Espírito Santo começar a sondar o seu coração nesse momento. Em Mateus 25, no verso 23, o Senhor responde: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Quero convidar você agora a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, colocar a mão no seu coração. E orar e dizer: Senhor, sonda o meu coração. Senhor, mostra se eu tenho sido ingrato, se eu tenho sido ingrata com as bênçãos que o Senhor tem me dado. Se eu tenho me comparado, se eu tenho olhado para o meu irmão, para a minha vizinha, para alguém da minha família, ou até alguém da igreja, e eu tenho dito: Senhor, por que tanto para ele e nada para mim? Por que o Senhor dá mais para ele? O Senhor tem filhos prediletos. Por que, Senhor? Em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha e traga revelação ao nosso coração essa noite. Que nós possamos olhar com gratidão para tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Talvez a circunstância, o momento que você está vivendo não é o que você sonha, não é o que você deseja, mas é a sua atitude com aquilo que você já tem que vai mudar a situação. Não é por meio de reclamação, não é por meio de ingratidão, não é por meio de comparação que você sai deste lugar, mas é por meio da gratidão, da fidelidade, da administração de tudo aquilo que o Senhor tem confiado às suas mãos. Em nome de Jesus, Senhor, passa agora, Senhor, trazendo clareza, trazendo entendimento e discernimento dessa palavra em cada mente, em cada coração aqui, porque nós queremos ser uma igreja generosa, uma igreja que dá o que tem, para que as pessoas vejam e sintam o teu amor, Senhor, por meio da nossa vida, por meio daquilo que o Senhor tem nos dado, porque entendemos que nada é nosso, mas tudo é teu, tudo vem de ti, tudo é para ti. Em ti nós existimos, em ti nós nos movemos, em ti nós fazemos todas as coisas para a honra e glória do Senhor. Se coloque de pé nessa hora, vamos adorar o Senhor.
Aleluia, declare isso a Ele, declare, Ele é digno de tudo. Tu és digno de tudo. Oh, aleluia. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Cante com todo o seu coração. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Eu quero te convidar essa noite a dizimar e ofertar, a deixar Deus sondar o seu coração e você ser generoso com os seus recursos, e você ser participante daquilo que o Senhor tem feito nessa terra, por meio daquilo que Ele tem confiado às suas mãos. Não tenha medo, não dá desculpa, mas tenha uma atitude. Ele é a fonte de todas as coisas, Ele não deve nada para ninguém. Então seja generoso, reparta. O generoso, ele nunca vai ter falta de nada, porque aquele que semeia no reino de Deus, Deus não deve nada para ninguém. Então eu quero te convidar nessa hora, não importa se é uma moeda, não importa, é a quantia que colocar, que estiver no seu coração. O apóstolo Paulo instrui em Coríntios que cada um dê conforme a quantia que o Senhor colocar no seu coração, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então nessa hora o louvor vai continuar ministrando, e você fique à vontade para vir até aqui à frente, depositar no gasofilácio ou fazer um Pix. O QR Code está na tela, está atrás das cadeiras também, em nome de Jesus.